Magalhães está aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2026. Eu sou Rodrigo Loureiro, vou ser o seu host nessa conversa, onde vamos conversar com diversos executivos do mercado de tecnologia, de comércio eletrônico, e um desses executivos que comanda uma das maiores empresas de eletrodomésticos, não só do Brasil, mas do mundo, está aqui sentado ao meu lado. Luciano Camoese, Head de E-Commerce da Midea Carrier. Luciano, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo, pelo tempo, pelo espaço. Vamos lá. Midea é uma empresa gigantesca num cenário global. Como que é liderar o e-commerce aqui no Brasil de uma titã desse mercado? A Midea está no Brasil há mais ou menos esse tempo, 20 anos. Ela vem com uma joint venture com a Carrier. Midea é uma gigante chinesa, fabrica eletrodomésticos, condicionador de ar e portáteis, e uma fusão com a Carrier, que é do Willis Carrier, fundador da empresa e que inventou o ar-condicionado. No Brasil, a gente já é líder de mercado em ar-condicionado e a gente já representa a quarta melhor marca ou terceira indústria do segmento de linha branca. O D2C, ele, como sempre, tem um desafio de comunicar com o consumidor. Então, ela nasce, o D2C da Midea, ela nasce para ter essa conversa direta com o consumidor, para falar um pouco de awareness, e também para ser um laboratório de venda dentro da Midea, que é uma empresa super nova no Brasil. Então, basicamente, esse é meu trabalho. Gerenciar as áreas de operações, comercial e marketing, para que realmente a gente consiga esse contato bem estreito com o consumidor, para vender produtos, para intensificar nossas campanhas e por aí vai. E a Midea, ela tem uma parceria com varejistas, mas vende também direto ao consumidor. Como vocês lidam com esses diferentes canais de venda? Tem algum conflito e como que lida para evitar esses conflitos? Vou te falar que essa pergunta ela é recorrente, né? Porque a gente dentro da indústria, a gente é uma startup ali vendendo para o consumidor final. Nós não enxergamos o nosso cliente como uma ameaça. Pelo contrário, a gente entende que o varejo tem um papel fundamental e vai ser nosso parceiro ao longo da jornada. Tem algumas formas de você trabalhar isso. Primeiro é ter realmente uma governança de preço, ações e promoções no site. É a primeira coisa a você fazer. E a gente, como... No site próprio que vocês dizem. Exatamente. Então, assim, tanto no nosso site quanto nos marketplaces, a gente tem uma obediência e uma política comercial a ser seguida. Então, é a primeira coisa. Então, a gente tem uma política forte para que a gente pode seguir, justamente para não ter ou administrar melhor esse conflito. E por a Midea ser muito grande, a gente tem um line-up de produto muito enorme, muito grande. Então, a gente consegue, com mais de 40%, ter uma venda de produtos que são exclusivos para o site. Então, quer dizer, não tem conflito nenhum desses produtos com o que o varejo vende. E, na verdade, a gente usa o varejo para ser parceiro, com o principal exemplo que eu vou te dar agora. Alguns marketplaces vendem na loja física através de vendedores. A gente consegue fazer essa venda do nosso marketplace como seller diretamente para o consumidor final. Então, quer dizer, na verdade, a gente complementa o mix do varejo e faz com que o varejo tenha uma prateleira infinita. Ele consegue fazer venda de produtos que ele não compra ou ele não consegue expor. Então, quer dizer, é uma solução realmente em conjunta, mostrando que a gente é parceiro do varejo. A ideia é oferecer cada vez mais canais, né, para o consumidor encontrar mesmo o produto, seja por um marketplace, seja pelo canal oficial. O importante é que no final de tudo ele compre o produto, né? Sim, hoje a gente está muito preocupado com a jornada do cliente. A jornada do cliente, há pouco tempo atrás, ela é uma jornada linear e que era um funil de conversão. Né? O cliente entrava, a gente captava ele, depois tinha a conversão e depois fazia o loyalty dessa operação. Hoje, ela é muito fragmentada. Né? O cliente ele pesquisa ali, ele recebe um vídeo, gosta do produto, pesquisa no site da indústria ou no site de um marketplace, do varejo, depois ele vai para a loja, tem um contato físico com o produto, principalmente de linha branca, e acaba fechando no nosso site ou no site de um marketplace. O importante para a gente é estar presente nessa jornada.
para que quando ele decida realmente fazer uma compra, ele escolher a minha ideia, ele se sentir seguro para escolher a minha ideia. Mesmo que seja um parceiro nosso, mesmo que seja através de um varejo, ou um P, como a gente chama. O mais importante é que ele tenha essa marca na lembrança, mesmo porque quando você fala de linha branca, você tem uma compra um pouco mais específica, ar-condicionado, você tem uma compra totalmente técnica, e a recompra desses produtos, ela tem uma média de 7 anos. Então você tem que trabalhar muito bem o cliente para ficar na memória dele, para ganhar essa credibilidade, para quando ele escolher comprar algum produto, ele escolher uma ideia. Até porque se ele compra de outra marca, vai demorar 7 anos para ele trocar, para você reconquistar aquele cliente. Quando for refrigeração, ar-condicionado e lavanderia, é por aí. É uma janela pequena de tempo que você tem que aproveitar ali, porque senão não dá. E conquistá-lo. Pois é. Quando vocês trabalham com a venda direta ao consumidor, né, o D2C, eu imagino que vocês consigam captar uma grande quantidade de dados para que isso ajude a empresa a entender melhor o seu consumidor, quem é aquele cliente, quantos anos ele tem, onde que ele está, quais produtos ele pesquisou. É um pouco por aí, isso ajuda? Bom, há 10 anos atrás, quando eu comecei no D2C, a gente tinha um KPI de faturamento, de share, eu estava até em outra empresa. Hoje, o D2C das indústrias, eles entenderam que o principal ativo é o cliente. E para você conquistar esse cliente, você precisa de dados. E para isso, a gente precisa começar a pensar naquela jornada antes do cliente fazer a compra. Então, nossa área de performance, digamos assim, ela trabalha principalmente olhando essa jornada do cliente, olhando o UX do cliente. Ou seja, revisando tudo que a gente faz de bom no nosso site, melhorando o que a gente precisa fazer, e aí trazendo muito mais visita para o nosso site, tentando converter, trabalhando muito forte o CRM e fazendo com que esses dados realmente ajudem na compra do cliente, né? na nossa venda para ele. Um exemplo disso, hoje, a nossa especialista de SEO, junto com a nossa agência, ela faz um trabalho de GEO. Hoje, a inteligência artificial está muito conectada à nossa vida. Então, a busca, né, o SEO, ele já faz parte do nosso dia a dia. Mas estar bem qualificado para você ser achado, encontrado por um chat de IA é muito importante. Então, a gente já tem uma representatividade muito grande de visitas vindos da IA. Por exemplo, a nossa venda média é acima de R$240 mil por mês de visitas vindos de IA. Então, é dessa forma que a gente se prepara e usa os dados do cliente para ou converter ou para deixar ele na cabeça da minha ideia, para quando ele tomar a decisão de compra, realmente escolher nosso produto. E eu imagino que a tendência seja que esses 240 mil daqui a uns meses, daqui a uns anos, se tornem uma fração do que pode ser, né? Sim, é um crescimento muito exponencial, porque a gente começou esse trabalho esse ano. Eu vou te falar que a gente começou um trabalho de formiguinha ali em Q1, né, no primeiro quarto, e no segundo quarto a gente começou realmente a vender. Então, quer dizer, é uma venda representativa e que cada vez mais vai se tornar crucial para o nosso negócio. Tem sido um desafio incorporar IA nesses processos? Eu vi uma palestra na SAP, que é um dos nossos parceiros, que eu achei muito interessante. Para você começar a trabalhar com IA, você precisa de uma base muito forte. É a mesma coisa que você contratar uma ferramenta e não ter um processo. A ferramenta ela não vai corrigir o processo. E a IA ela passa pela mesma coisa. Na minha ideia, como empresa, a gente tem algumas frentes. A primeira delas é ter uma IA nossa. Então a gente escolheu uma IA para que todos os funcionários usem. E a gente teve até treinamento para uso de IA. Bom, a IA para mim faz parte de tudo, seja no lado pessoal ou profissional. Então a gente já tem um uso de uma ferramenta dentro da empresa. Como eu te falei, no D2C, através do GEO, a gente está super conectado com IA. A gente fala de IA porque a gente tem visitas vindo de IA. E um outro uso que a gente tem, que é o mais clássico, é o bot. O nosso site, a gente unificou os sites ano passado. Então a gente tinha um site institucional e um site de vendas. E hoje a gente só tem um site. Então basicamente a gente tem todas as informações da empresa lá. Todos os produtos, todos os manuais. O cliente consegue consultar assistência técnica, consegue consultar especificação do produto e consegue fazer a venda também. Então, quer dizer, é um bot, mas é um bot muito inteligente que passa a ser recorrente à aprendizagem e traz venda para a gente. E também é uma venda que está se tornando exponencial.
é uma venda que já traz para a gente ali acima de 150 mil reais. Então, cada vez mais a gente tem que insistir, ensinar, aprender muito, mas fomentar, porque além da venda, esse bot nos traz um pouco de excelência na execução da operação. Então, quer dizer, eu não preciso de uma pessoa consultando informações para devolver para o consumidor final. Esse bot consegue fazer ali um apanhado de informações e entregar para o cliente. E aí você tem uma agilidade em todo o processo final, né? Total, né? Realmente você otimiza o espaço do time para que realmente eles tragam negócio, né? E deixa a IA trabalhando nessa parte mais operacional. Como mudou o e-commerce, né, nos últimos anos? Você está nesse mercado, você falou 19 anos, é isso? 20 anos em linha branca, portáteis, ar-condicionado, e 10 em e-commerce D2C. Olha só, 10 anos só em e-commerce D2C. Como mudou em 10 anos? Mudou e a bastante. tendência é que mude ainda mais. O que você espera daqui para frente? O que dá para sonhar do e-commerce daqui para frente, Luciano? Eu acredito que o salto que a gente está dando, principalmente porque tem muitos players novos de marketplace, e eu acho que a gente está aprendendo muito. O brasileiro, ele tem uma característica muito interessante. Ele é muito movido por vídeo. Então eu estou conectando exatamente os entrantes aqui, que trabalham muito bem com vídeo, com essa venda, ou essa exposição, essa venda no e-commerce. Eu acho que quem souber trabalhar bem essa parte, e eu estou falando de tudo, não estou falando só de venda, estou falando de um banner. Hoje a gente já tem um banner em vídeo, em formato de vídeo no nosso site. Unindo com a inteligência artificial, eu acho que começa a dar saltos maiores dentro do D2C, propriamente dito. Em algum momento o e-commerce vai canibalizar as lojas físicas ou vai ter espaço para todo mundo? Eu acredito na mesma máxima que eu te falei do varejo. Sinceramente, o varejo é o principal canal de vendas. E as lojas físicas também. Eu acredito muito na omnicanalidade. Então eu te dei o exemplo da prateleira infinita. Eu acho que cada vez mais as lojas vão ser usadas como estoque, como um hub de informação, como destino de compra, mas acabar eu acho muito difícil. O que eu vejo assim, algumas outras áreas, outras categorias estão muito mais à frente do que linha branca. Né? Se for para moda, poxa, você faz uma compra hoje em uma loja de departamento ali grande, você tem a sensação que você vai ser bem atendido em diferentes canais, seja a loja física, seja no e-commerce. Eu acho que cada vez mais as outras categorias, né? A nossa, ela é bem, às vezes, difícil de trabalhar. Você imagina, você não devolve um refrigerador numa loja, né? Então, quer dizer, mas eu acho que tem uma adequação e tem um aprendizado que você consegue ter dessas outras categorias para você usar em categorias como as nossas, pesados assim, mais ou menos. Vamos falar de meios de pagamento. Bom, Midea é uma empresa fabricante de eletrodomésticos. Eletrodomésticos, como uma regra geral, tem um ticket um pouco mais alto se a gente pensa em geladeira, num ar-condicionado. É um produto que geralmente o consumidor não paga à vista, ele parcela. Qual que é o desafio de operar com esse tipo de venda que tem um ticket um pouco mais alto? E qual que é a importância de você ter diferentes ferramentas que você propicia que o consumidor realmente consuma, que ele compre os produtos? Eu tenho uma ideia de que o cliente ele tem que ter todos os meios de pagamentos possíveis para fazer uma compra. Você tem que deixar a vida do cliente o mais fácil possível. Todos os meios de pagamentos. Nós hoje, a gente tem um environment muito, muito robusto. Né? A gente tem um adquirente, a gente tem um gateway de pagamento, um dos melhores antifraude do Brasil. Então, quer dizer, a gente tenta com esses parceiros dar a melhor condição para o cliente. Tentar uma conversão em um adquirente. O próximo passo é a gente ter mais de um adquirente, mais gateway de pagamento. Eu acho que isso vai deixar, vai tirar a fricção de compra do cliente, que hoje ainda ela é muito vista, entendeu? Então eu tenho uma área de operações que trabalha só para isso. É uma área relativamente nova, que aparece muito quando a gente tem problemas ou tem que atuar ali na governança do site, mas a ideia é que eles tragam cada vez mais negócio. No final do dia é isso. É você ter mais um adquirente para testar, você vai ter mais negócio. Se você tem um antifraude fluido, você vai ter uma venda mais rápida. Se você tiver mais meios de pagamento, você consegue abastecer ali, dar opções para o cliente. E em relação a ticket médio, é até engraçado, né?
quando a gente analisa os dados de pagamentos, obviamente, é como você falou, nosso ticket médio ele varia de R$ 1.800 a R$ 2.000. Você não imagina que, por exemplo, um Pix tenha um share tão grande no nosso canal, mas ele varia de 15% a 20%. Dependendo dos marketplaces, das ações que a gente faz, ele varia acima de 30%. Então, quer dizer, muitas vezes o consumidor também ele precisa do crédito, e o crédito a gente sabe que é escasso, mas, por outro lado, ele está disposto, às vezes, a pagar um preço menor para ter esse produto. Em relação ao ticket médio, tem uma outra curiosidade nossa. A gente até há pouco tempo atrás não tinha um split para pagamento. O que eu quero dizer? O cliente que tinha ali um limite de crédito de R$ 1.000 em um cartão, ele não conseguia pagar um produto de 1.800. Então a gente, ano passado, conseguiu fazer esse split. E hoje, se o cliente ele trabalha com 2 cartões, 2 bandeiras, mais de um banco, ele consegue fazer esse split, ele consegue pagar R$ 1.800 em um ou mais cartões. Então isso também é uma baita ajuda para a conversão de compra. Você trouxe o Pix, a história do Pix aqui para a conversa, eu vou aproveitar essa deixa. O Pix ele caiu no gosto do brasileiro, tem gerado até inveja em alguns presidentes de outros países que têm falado bastante do Pix. O Pix, bom, se tornou uma realidade. Todo brasileiro praticamente utiliza o Pix ou já utilizou. Como que vocês estão se relacionando com essa ferramenta de pagamento e como que o parcelamento via Pix ele tem ajudado vocês? Bom, faz um tempo, eu não consigo nem... Eu estou tentando lembrar, mas eu não consigo precisamente dizer quando a gente desabilitou o boleto. Então, a nossa realidade, na verdade, o Pix... Não dá para comprar produto da mulher com boleto? Não. Olha só. A gente desabilitou, porque o boleto ele foi ficando tão pequeno, ele tinha alguns nuances de integração que a gente achou melhor desistir, não é desistir a palavra, mas inativar um boleto para venda no Pix. E a gente viu que a gente teve uma conversão maior. Então, hoje, o Pix para pagamento à vista é o principal meio de pagamento nosso. A gente ainda não tem um Pix parcelado, só que a gente está no meio de um bid de adquirência e a gente está buscando depois parceiros para fazer esse parcelamento de Pix. Eu entendo que é uma fatia da população, do consumidor, que ele talvez tenha um problema, não sei se problema é a palavra, mas ele tenha um tema com crédito, certo? Mas, de novo, é a mesma máxima que eu acredito. Você tem que dar a condição do cliente fazer a compra, entendeu? De todas as formas. Onde que está o principal gargalo na hora de trazer o cliente? É o ticket que é um pouco mais alto, você falou R$ 1.800, é a forma de pagamento que de repente ainda encontra alguns desafios? Onde que você vê que ainda tem algum desafio para ser superado, Luciano? Eu ainda acredito que integração, e quando você fala de meio de pagamento, bom, eu sou naturalmente comercial. Eu ainda vejo uma caixa preta nessa caixinha de pagamento. E eu acho que a gente tem muito o que fazer. Eu tenho, às vezes, tentativa de conversas de orquestração de pagamento. Eu não estou nesse nível ainda. Com um adquirente eu não posso fazer praticamente nada. Então a ideia é ter mais fornecedores para que realmente daí eu consiga pensar um guarda-chuva maior e tomar uma decisão melhor do que eu tenho hoje. Então hoje meu gargalo é muito essa parte de integração. Às vezes eu tenho um cancelamento de conversão que eu nem entendi por que eu tive esse cancelamento. Porque eu não tenho como fazer uma retentativa em, por exemplo, um outro adquirente. Sim. Quando a gente fala sobre os clientes que vocês conseguem captar, a gente fala do uso de dados, eu queria entender o que vem pela frente, porque a gente hoje está numa economia digital, numa economia em que o dado se torna cada vez mais valioso. Mas que tipo de dados ainda podem acabar engrandecendo toda a pesquisa de vocês e trazer ainda mais insights para que vocês consigam vender mais? Como eu te falei ali, acho que nas primeiras perguntas, eu acho que o ouro do negócio, o ouro do D2C, ele é o cliente, logicamente, mas os dados. E aí eu vou te dar um exemplo de um evento de lançamento que a gente fez esse ano. Em março, a gente chamou todos os nossos varejistas, nossos parceiros, e a gente mostrou que a gente vai ter ao longo desse ano mais de 70 produtos de lançamento. E como foram construídos esses 70 projetos? Primeiro, nossa área de marketing, pesquisando no mercado o que era legal,
que linha a gente precisa mudar, qual produto a gente precisa incluir, lançar, qual categoria lançar. A outra é através de uma ferramenta que o nosso site tem, que é uma ferramenta de avaliação. Então hoje o cliente ele consegue avaliar a jornada dele, a parte de serviço, se ele recebeu um produto no lead time certo, sem avaria, e o produto. Então a nossa área, ela suportou, ela passou insight dessas avaliações por categoria para a nossa área de marketing, para a gente realmente lançar produto mais tecnológico. Hoje, grande parte dos nossos produtos eles já saem com IoT, então o cliente consegue operar através de um app. Eficiência energética, então a gente trocou praticamente toda a linha de lavanderia para ter um ganho de eficiência energética. E por último, a gente já lança produtos com inteligência artificial. Então a gente já tem principalmente ar-condicionado com IA, graças a também sites que a gente coletou dos consumidores que compraram no nosso site. Ô, Luciano, você está no e-commerce já faz alguns anos, então você viu até uma mudança nos consumidores. Hoje a geração Z está chegando com tudo, a geração TikTok. Como você se conecta com esses novos consumidores? Porque eu imagino que a forma de conquistar esse novo consumidor é diferente da forma como eu conquistava o consumidor há 10 anos atrás, né? É um aprendizado diário. E aí eu vou fugir um pouquinho do profissional para te dar um exemplo que eu gosto de usar para o meu time. Eu tenho 2 filhos, a Laura de 8 e o João de 16. E eu brinco que eles são a minha inspiração, mas também são o meu ponto de equilíbrio para olhar para o meu time, porque são 2 personalidades totalmente diferentes. É incrível. Com 8 anos só a diferença. Com 8 e com 16, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma família, assim, é incrível. Isso vale também, por exemplo, para o TikTok. E uma vez foi muito engraçado, porque eu pedi pro meu filho, a gente estava pesquisando sobre o Chelsea, e olha onde eu vou chegar com essa história. E eu perguntei para ele, falei, cara, você sabe quanto que custa o elenco do Chelsea, acho que do ano passado? Ele falou, não, peraí, ele abriu o TikTok, digitou lá elenco do Chelsea, e eu abri do Google. Ele achou muito mais rápido que você. E eu comecei a usar mais as ferramentas da geração, né, Z, porque meu filho, ele abre o TikTok. É muito engraçado. E aí eu passei a ser um heavy user de mídias diferentes, né? Seja o Instagram, o TikTok, e alguns marketplaces também fazem um pouco isso. É um pouco daquele ponto que eu te falei. O live commerce, a venda por vídeo, ele está muito presente. Então eu acho que ele já não é mais futuro. Ele é presente, ele já está acontecendo. E mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir conexões com esses marketplaces que estão chegando. E todas as empresas precisam se atualizar, porque quem não se atualiza, né, como diz a regra geral do mercado, fica para trás, e aí não tem jeito. Luciano, obrigado pela sua presença aqui no stand da Paga Leve. Então, espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado, viu? E olha só, a gente vai continuar conversando com alguns dos principais executivos de comércio eletrônico aqui no Fórum E-Commerce Brasil.